Ô, moçada, bom dia. Vamos chegando, bora. Bora tomar um café. Bora tomar um café aí, turma. Começando, ó, Maurício. Bora, Maurício. Cafezinho, beleza? Bom dia, meu querido. Acordou cedo hoje, hein? Rio Grande do Sul tá frio, filho. Boa, boa. Marcia, bom dia. Obrigado aí pela presença. Coisa boa, hein? Legal, pessoal. Vamos lá. Hoje o bate-papo vai ser bem legal, bem bom aqui. Nós estamos num momento decisivo do agro, onde muitos produtores vão começar a tomar suas decisões da safra 25 já, viu? Então vamos trazer alguns pontos aqui que são importantes para tomar a decisão, viu? Ó, o Freud tá no Paraná, Vanderlei. Vem matar a saudade, né, filho? Bom demais. Começar com um modão aqui. E hoje nós vamos falar de planejamento de safra, hein, moçada? Tem 3 pontos que são os principais aqui. Nós vamos bater bastante em cima. E para falar de planejamento, eu gostaria de mostrar um livro novo que eu ganhei aqui também. Toda vez eu falo de livro aqui, né? Ah, tá na Bisa aí, manda um beijo pra Bisa. Recuperou do Covid, graças a Deus. Da dengue. Essa velha é forte. Esse livro aqui fala de planejamento, hein? Quem quer planejar a vida aí, ó. Vamos lá. Vou desligar meu modão aqui. Desligar meu modão pra vocês ouvirem, senão não ouve nada também, né? Bom dia, moçada, bom dia. Começando mais um Café com o Gestor. E espero que vocês já tenham tomado seus cafés aí, ou que estejam com o cafezinho na mão agora. Ô Gil, bom dia. E momentão do sábado aí de planejar a vida, né? Então, como eu citei para vocês, hoje nós vamos falar sobre planejamento de safra, né? Estamos num momento crucial, onde a maioria dos produtores rurais já está começando ou está muito propício a tomar algumas decisões da safra 24-25, que é a safra de soja que está chegando por aí. Então, alguns pontos são cruciais na tomada de decisão da safra, tá? Do planejamento, e eu quero trazer um pouco aqui de um olhar que a gente precisa ter cuidado no momento de planejar, tá? Nós trouxemos aqui, eu separei aqui em 3 pontos. É o olhar financeiro, é o olhar agronômico e é o olhar de sustentabilidade, ou longevidade do seu negócio, tá? Então, essa é a pegada. Compartilha aí, Gil. Compartilha aí com a turma aí, pessoal. Compartilha esse nosso bate-papo aí para poder chegar na mão de mais pessoas aí que precisam, tá? Então, ajuda a gente aí. Esse livro aqui que eu mostrei para vocês, eu ganhei num treinamento aqui, junto com a Damar, e esse livro aqui é muito legal, tá? Esse livro em si, na verdade, ele traduz a vida de planejamento de um cara formidável, cara simples, mas bem planejado. E ele falou uma frase que me chamou a atenção demais, e é a frase que nós temos que ter na nossa vida, principalmente no negócio do agro, no nosso dia a dia, no planejamento da safra. E ele fez o seguinte: a vida dele, os barcos que esse cara, para quem não conhece, esse cara foi o cara que atravessou o Atlântico num veleiro. Foi o primeiro da história, talvez o único, que entrou num veleiro, um barquinho à vela, e atravessou o Atlântico. E ele falou, cara, eu preciso fazer todo mundo fazia um navio, um barquinho para não afundar, e afundava. O problema é que afunda, lá no meio do mar afunda. E ele fez um barco para afundar, porque a hora que afundasse, ele dava a volta, ele ia destombar, ele saía daquele problema. Que ia afundar, ele sabia que ia afundar. E lá no meio do mar, com aquelas ondas, com aquele negócio,
que aquela tempestade que passava, que todo mundo passava, não tinha jeito de não afundar. Então o barco dele era pronto para afundar. Cara, eu achei maravilhoso. Eu falei, cara, isso aqui é planejamento na veia, não tem conversa. E por isso que deu certo. Ele fez uma viagem para a Antártida, para ficar lá no gelo. Ele falou, cara, se eu tenho que entrar no gelo, daqui 2 meses o gelo chega, o frio chega e congela tudo, ninguém mais sai. Ou seja, ele tinha um período para entrar lá, naquele local que ele tinha planejado, e falou, se eu entrar aqui e sair dentro de 30 dias, beleza. Só que se eu não conseguir sair, isso aqui tudo congela, meu barco fica preso e eu vou morrer. Porque só daqui 1 ano vai descongelar isso aqui. O que ele fez? Ele fez um barco que pudesse ficar congelado lá. O barco podia ficar congelado quanto tempo quisesse, ele ia ter comida, ele ia ter se virou. E foi isso que ele fez. O que ele fez? Planejou, moçada. Planejamento. Beleza? Então bora falar um pouco disso no agro, como é que funciona. Bora planejar a safra 24-25 que já passou. Teve gente que já tomou decisões e boas decisões lá em 23. Mas todo dia a dia, bora tomar a decisão agora, tá? Então nós vamos falar um pouco disso. E quais são os principais pontos de importância? Lógico que tem muitos detalhes a ser definido e cada um tem o seu grau de importância, tá? Mas são 3 principais pontos que eu quero trazer aqui, que é do time Gestor Agro, todo o time que está aí no campo, lida com o produtor o tempo todo. Bate-papo com alguns produtores também, com alguns parceiros comerciais aí da vida nossa aqui. E aí eu trouxe alguns pontos aqui, que é o ponto financeiro, é o olhar financeiro do planejamento, é o olhar agronômico e é o olhar de sustentabilidade, ou seja, a longevidade. Então eu preciso ter esses 3 pontos e vários outros, mas esses 3 pontos são muito importantes e eles estão materializados ali durante todo o planejamento da sua safra e em todas as decisões que a gente vai tomar. Tá? Dentro de alguns pontos, né? Quando eu for olhar, por exemplo, o ponto financeiro, né, do planejamento. Quando eu vou falar de plano financeiro, o que é? É eu pegar ali meu papel, que seja no caderno, que seja no Excel, que seja lá no sistema, já para quem é mais avançado, quem já faz um planejamento no sistema. Bom dia, Rodrigão. Compartilha aí, Rodrigão, manda para a turma aí. Vamos ver se a gente chega na mão de bastante gente aí para falar um pouco do planejamento. Quando a gente vai falar de financeiro, então a gente vai olhar para alguns pontos dentro do planejamento. Então eu vou colocar lá no meu plano financeiro e falar, cara, dentro das possibilidades que eu tenho, ou seja, dentro daquela área que eu planto, qual é a rentabilidade que eu estou buscando naquele ciclo de 2 ou 3 anos. Eu preciso definir um ciclo, um período. Ou seja, eu preciso definir uma meta de rentabilidade para um período. Uma meta factível. Por exemplo, tá? Eu quero ter em 2 anos, ou seja, 2 anos correntes, dentro de 2 anos eu posso ter uma safra, 2 safras, 3 safras, 4 safras, até 5 safras, certo? Como que eu posso ter até 5 safras em 2 anos? Depende da cultura que você vai plantar, tá? Dependendo da cultura que você definir, mas o que é o principal, tá? Qual é a rentabilidade que eu preciso ter dentro desse período, 2 a 3 anos? Então coloca uma meta em números, tá? Aqui eu estou falando de lavoura, mas isso serve para granja, serve para quem mexe aí com vaca de leite, para quem mexe com boi, para todo mundo. Coloca uma meta de rentabilidade desejada para um período de 2 a 3 anos e traz essa meta, começa a esmiuçar ela. Cara, eu defini uma meta, eu quero produzir, eu quero que me sobre em valor o equivalente a, vamos dizer, 200 sacas de soja em 2 anos. Hoje, 200 sacas de soja está 110 pila, vai dar lá seus 22 mil reais por alquilha em 2 anos. Essa é a minha meta, tá? É uma meta boa? Não sei, tem que colocar no papel, tá? Mas é um bom número, tá? Tem que ser um número factível. Mas por quê? Porque 22 mil reais em um alqueire
são 10 mil reais por hectare, mais ou menos. Vamos pôr 10 mil por hectare aqui para facilitar a minha vida agora aqui. Então eu defini que a minha meta vai ser 10 mil por hectare em 2 anos. Se eu fizer sobrar isso em 2 anos, eu vou ter um bom lucro, beleza? Eu planto aqui 20 hectares, são 200 mil reais em 2 anos de rentabilidade, tá, moçada? Nós estamos falando do parte financeira do planejamento. Então eu coloquei lá que eu quero ter 200 mil reais de rentabilidade, ou seja, 10 mil reais por hectare em 2 anos. Boa? Beleza? Definiu isso. Como é que eu faço para ter essa receita, né? Como é que eu faço para ter essa receita? Aí vai entrar a parte agronômica, vai entrar a parte técnica e a parte sustentável a longo prazo, tá? Porque algumas coisas são pré-definidas. Lembra que eu falei aqui do planejamento do veleiro aqui do Amir? Quando você planeja algo, fala, cara, eu coloquei que a minha meta é ter uma receita de 10 mil reais por hectare ao longo de 2 anos. Eu sei que durante isso eu vou ter 2 períodos de verão e 2 períodos de frio. Dentro da minha região, seja aqui no sudoeste do Paraná, seja no sul do Rio Grande do Sul, no sul do MS, no oeste do Paraná, enfim, aonde você está. Defina isso e aí você começa a traçar. Fala, peraí, se eu tenho uma safra de soja, por exemplo, que eu posso plantar, eu preciso plantar ela, se eu plantar ela em setembro, eu corro o risco de colher um pouco menos, mas eu vou plantar o milho, né? E aí o milho vai dar melhor e tudo mais. Se eu plantar meu soja um pouco mais tarde, eu vou poder plantar um feijão, por exemplo, e vou poder colocar um trigo depois. Isso ao longo do tempo, eu preciso colocar quais são as safras necessárias para eu ter lá os 10 mil reais por hectare de rentabilidade. E aí ao longo de 2 ou 3 anos que a minha meta está definida, eu vou desenhar um planejamento agronômico, tá? Então, defina a sua meta financeira, fechou? Define por que definir 10 mil reais por hectare, por exemplo, que a gente está falando aqui, no meu entendimento, para mim é uma boa rentabilidade, eu vou viver bem, eu vou sobreviver bem dessa propriedade que eu tenho, eu consigo pagar minhas contas aqui, que eu tenho, por exemplo, essa rentabilidade é fora você ter aí um maquinário, alguma despesa sua lá da propriedade. Então ela tem que rentabilizar para sobrar para isso, tá? As outras despesas ela já está paga, já sobrou. Nós estamos falando aqui de planejar rentabilidade, tá? Então se eu planejei que 10 mil reais por hectare ao longo de 2 anos é um bom resultado, tá? Quais são os custos que estarão ligados à produtividade desejada e não ao financeiro, tá? Estou falando de financeiro, estou falando de definir meta, não estou falando de custos. Tá? Eu não estou falando que eu preciso plantar barato e colher bastante. Quando eu estou falando de planejar, quais são os custos para eu ter as produtividades desejadas, para eu ter a minha rentabilidade. Tá? Então eu preciso definir bem quais são as culturas que vão me entregar. Vou citar um exemplo aqui. Tá? Para eu ter lá a minha receita de 10 mil reais por hectare, eu preciso, se eu plantar soja e eu colher 50 sacos por hectare, dos 50 sacos com um custo médio hoje de 35, 36 sacas ao final da safra, né, me sobra aí seus 15 sacos por hectare, beleza? 15 sacos, dá para falar que num ano normal, no oeste do Paraná, por exemplo, dá para sobrar 15 sacos por hectare? Bem plantado, bem cuidado, um ano normal, tá? Se der seca, se der alguma zebra, eu tenho que ter um seguro, tá? Então contemple o seguro ao longo desses custos aí, para que você planeje, por exemplo, uma safra de soja que te dê uma receita final, líquida final de 15 sacos por hectare. 15 sacos por hectare a 110 conto é R$ 1.600, tá? R$ 1.700, R$ 1.800. Então numa safra, é isso aí que vai te sobrar. Numa safra de soja é isso aí, tá? Se vier mais por alguma coisa futura, show de bola, ela vai fazer caixa para outra cultura, para o outro ano, tá? Não acha que agora sobrou. Eu planejei que nessa safra de soja sobrar 15 sacos por hectare é uma boa conta, sobrou 20, você vai perder na próxima, tá? Em algum momento você vai ter um desequilíbrio. Então, cara, da safra de soja eu preciso que sobre 15 sacos por hectare, são 2 safras, então só da soja vem aí R$ 3.500, R$ 3.600 por hectare. Tá?
Do milho pode vir mais, vai me sobrar, vou colher lá 100, 120 sacos por hectare, desses 100 sacos por hectare precisa sobrar pelo menos uns 30. 30 sacos hoje a 50 é mais 1.500, tá? São uma, duas safras. Bom, peraí, tenho 3.500 projetado de duas safras de soja e 3.000 projetado de duas safras de milho. Opa, são 6.500. Então, 6.500 não fecha com o que você precisa. Você planejou que você precisava ter 10 mil reais por hectare, você fez a conta com duas safras de soja e duas de milho, não vai dar certo isso aí. Fala, peraí, será que com 6.500, será que eu planejei demais? 10 mil por hectare, ou será que com 6.500 é legal? Não, peraí, no meio disso aqui, eu preciso melhorar minha produtividade da soja. 50 sacos por hectare, eu planejei tá baixo. Mas como é que eu faço para ter então, produzir então 60, 70? Ah, não, peraí, então eu preciso pensar na longevidade e na parte agronômica, beleza? Aí eu começo o planejamento agronômico. Então, coloca no papel e caneta aí e vai colocando no Excel para depois jogar no sistema, tá? Mas coloca isso. Essas contas que eu fiz aqui, se eu tiver errado, por favor, alguém me corrige, tá? Mas é um rumo que nós precisamos tomar. Nós precisamos melhorar o nosso planejamento. A gente toma a decisão olhando para trás e não para frente. E eu estou falando para a gente olhar 2, 3 anos para frente agora, tá? Então comece, se você não faz ainda, comece hoje. Porque a safra 24, 25 você já deveria ter tomado decisão e ela está aí batendo na porta. Então quando a gente está falando aqui, que eu planejei, eu falei que eu queria uma rentabilidade de 10 mil por hectare em 2 anos, e eu acabei de fazer uma conta aqui, que se eu colher 50 sacos por hectare de soja e 120 sacos por hectare de milho em 2 safras, não vai dar os 10 mil reais que eu preciso, tá? O que agora eu preciso olhar? Então, cara, eu preciso do 10 mil, definir que eu preciso, mas se eu plantar só e colher só isso, não vai dar. Cara, o que eu preciso fazer? Agora eu vou olhar a parte técnica, agronômica, sustentável do negócio como um todo, tá? Então agora eu coloquei no papel a meta, coloquei que se eu colher 50 por hectare de soja, 100 por hectare de milho, em 2 safras, não vai dar o que eu preciso. Fechou? Beleza? Então passamos a conta, passamos a régua na meta financeira, que era o que a gente que é o que a gente está desenhando aqui para o financeiro, para um projetado aí de um ciclo de 2 anos, tá? Beleza, agora eu vou olhar para a parte técnica. Tecnicamente, o que eu preciso fazer para ter a rentabilidade que eu preciso lá? Quais são as possibilidades, certo? E aí eu vou generalizar aqui, mas tem N cenários, tá? Tem um produtor lá do Rio Grande do Sul, tem um produtor de Minas, tem N possibilidades. E dentro da sua possibilidade, você sabe, ou tem alguém aí que saiba te ajudar, quais são as culturas que a gente pode trabalhar. E a gente lida o tempo todo com N possibilidades aqui, tá? Vou citar aqui um exemplo que eu já falei. Cara, se eu plantar soja, vamos dizer que dia 10 de setembro, tá? Já é permitido por lei, beleza? 10 de setembro, plantei minha soja, beleza. Qual é a vantagem disso? Vantagem de plantar soja cedo é que em áreas, regiões que eu posso plantar milho safrinha, eu planto milho cedo. Tá, peraí, então se eu plantar minha soja dia 10 de setembro, uma soja bem plantada, uma cultivar bem escolhida, com manejo legal, eu vou colher 50 sacos por hectare? Vou. Então, beleza. Isso vai me permitir avançar um pouco mais no milho safrinha? Vai. Ou seja, eu saio de um potencial de 100 sacas por hectare no milho safrinha para um potencial de 130, talvez? Opa, peraí, eu estou falando de 30 sacas por hectare a mais no milho do que o planejado que eu estava falando de 100. Se eu plantar final de fevereiro, março, é 100 sacos por hectare. Na maioria das regiões é o potencial. Beleza, mas se eu plantar final de janeiro, eu posso ir a 130? Posso ir a 130. Você viu como mudou? Eu estou falando de uma rentabilidade que era 30 sacos por hectare, eu estou falando de 60 agora. Opa, 60 por hectare, a 50 já passou a, cara, 3 mil reais agora. 3 mil se eu plantar 2 safrinhas, são 6 mil mais o soja, 9.500. Espera aí, como mudou a conta? Então, essa é uma possibilidade, tá? Mas, cada ano é um ano e eu preciso planejar. Esse é um ano de El Niño,
um ano de laninha, a minha terra está preparada para plantar soja em setembro? Olha para a parte sustentável. Lembra que eu falei que a parte agronômica sustentável? Eu já fiz os cálculos financeiros, agora eu vou olhar para a parte agronômica sustentável. Não, peraí, a minha região, né, a minha terra, ela está muito tempo sem fazer cobertura, a matéria orgânica está baixa, eu não tive ao longo dos períodos um bom planejamento de solo, de equilíbrio físico-químico desse solo, e eu preciso estruturar melhor esse solo. Ou seja, eu tenho que escolher uma época de plantio de soja um pouco menos estressada, tá? Então eu vou plantar um soja um pouco mais tarde, final de outubro, talvez, depende da região. Então, o que me permite se eu plantar um soja final de outubro? Qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu tenho um período melhor para fazer um capim, um período melhor de descanso daquela terra para manejar a parte biológica, um período melhor, por exemplo, eu posso ter feito um sorgo ou fazer um sorgo em cima de uma área agora, por exemplo, para fazer um melhor manejo de solo, nem que eu entre plantando um soja um pouco mais tarde, mas aí eu vou permitir que eu possa, ao invés de 50 sacos por hectare na soja, permitir elevar esse potencial até 60, 65, 70 sacos por hectare, com um bom manejo físico-químico, biológico do solo, talvez fazendo um capim, fazendo um sorgo, fazendo um milheto, fazendo algo que vai me permitir aumentar essa minha rentabilidade na própria soja, não depender do milho safrinha em si, tá? Então eu faço um bom planejamento, falo, peraí, eu estou em abril, por exemplo, e eu não plantei milho esse ano. Falo, cara, dá tempo de plantar um capim, um sorgo, um milheto? Dá tempo para plantar. Isso vai ter um custo? Óbvio, mas você vai ganhar na rentabilidade da soja. Então eu entro plantando soja um pouco mais tarde, beleza? Ah, mas plantei soja mais tarde e depois da soja o que eu faço? Você já falou que plantar milho vai perder produtividade se plantar em março. Vai mesmo, mas você já ganhou na soja, tá? Você já ganhou na soja, depois da soja abre outras possibilidades. Eu posso plantar um feijão e depois entrar com trigo em algumas regiões. Eu posso entrar ou com um sorgo, pensando só, um sorgo de grãos mesmo, pensando em produção, pensando em sustentabilidade de solo, pensando em manejo físico-químico do solo, uma cultura que tem um custo menor, mas que entrega para o solo uma estrutura melhor do que um milho safrinha, por exemplo. E aí eu já estou pensando na soja do outro ano, tá? Ou seja, trabalha agronomicamente as possibilidades para eu produzir mais na soja e aumentar a rentabilidade dos ciclos. Se eu não fizer isso, eu vou colher 50 sacos por hectare na soja, talvez eu vou colher 100 no milho, no outro ano eu entro de novo sem saber quanto eu vou colher, e talvez eu possa colher os mesmos 50, e outro milho de novo, talvez colhendo 100 sacos por hectare, e eu não vou atingir a minha meta que era 10 mil reais por hectare, tá? Que é a conta que a gente fez anteriormente. Então, quando eu estou falando agora de planejamento, cara, se eu fizer um bom manejo físico-químico do meu solo agora, eu permito produzir mais na soja. Quanto que eu permito? Posso produzir 15 sacas a mais por hectare. 15 sacas a mais, a 110 é mais 1.600, ou seja, se eu elevar a produtividade da minha soja de um patamar de 50 para 65, a sua rentabilidade praticamente ela vai depender de 2 safras de sojas boas e uma de milho, uma de sorgo, uma de feijão bem feita, mais nada. Mais nada. Então, ao período de 2 anos, né, principalmente quando eu vou falar aí da região oeste, do Paraná, sul do MS, onde a gente conhece um pouco mais, o que eu aconselho? Ao longo de 2 anos, não faça 2 safras de soja e 2 de milho. Tá? Primeiro ponto. Ao longo de 2 anos, pense, se não é nessa safra, mas é na próxima, o que você vai fazer para melhorar a estrutura físico-química desse solo. O que você vai fazer? Qual vai ser a cultura entre meio que você vai fazer? Eu vou fazer um mix de cobertura, vou fazer uma aveia, vou fazer um sorgo. O que você vai fazer? Mas foca nisso, porque a maior cultura nossa aqui de rentabilidade é a cultura da soja. E eu vejo em diversos casos, o produtor entra plantando, colhe mal a soja e ele aposta tudo no milho. Aí no outro ano o que acontece? Mesma coisa. E ele não mensura
A gente não mensura, tá? Tô falando ele, mas é nós produtores. A gente não mensura qual era a meta para eu saber se estava bom. Então, um bom planejamento vai me dar isso, tá? Se eu plantar um soja mais tarde, eu posso plantar um capim depois. Se eu plantar um capim, quanto de biomassa que aquele capim está me dando naquele hectare, quanto que isso está preservando o potencial daquele solo e qual é o potencial da nova safra de soja. Esse potencial aumentou absurdamente, ou seja, eu deixei de rentabilizar um pouco nesse milho safrinha, mas eu estou olhando para o soja lá do 25, 26. Esse soja eu quero não 50, eu quero 70. Lá no Rio Grande do Sul, o produtor, se falar esse ano para ele que ele vai colher 70 por hectare, ele tá brabo. Lá os caras estão colhendo 90 sacos por hectare. Tá? Mas essa produção que chegou no Rio Grande do Sul foi devido ao clima, principalmente, óbvio. Foi devido a anos ruins que eles passaram nos últimos períodos de seca mesmo, onde as plantas que estiveram ali não sugaram do solo o que tinha lá, ou seja, ficou um solo muito rico, cheio de reservas nutricionais, um solo bem protegido, potencialmente bem estruturado, para que quando viesse um clima bom, eles estourassem de produtividade. Ou seja, várias áreas no Rio Grande do Sul o pessoal está colhendo muito soja, tá? Mas era um bom planejamento? Óbvio que sim, que tinha um bom planejamento, mas óbvio que eles dependeram de ter um clima bom. Mesmo assim, no Rio Grande do Sul, tem produtores colhendo 60 sacos por hectare. Aonde errou? Se o ano foi bom, se choveu foi bom. Por quê? Porque não fez igual nós falamos aqui que o Amir fez. Não prepararam para afundar. Ou seja, se der um ano de safra boa, de clima bom, e você não preparou um bom manejo técnico, não adianta nada, você não vai colher os 70, 80, 90 sacos, igual tem gente colhendo. Tá? Então, aí vem a segunda parte. Eu defini quais são as culturas que eu vou plantar, qual é o potencial em sacas por hectare, em reais por hectare, que cada cultura dessa vai me rentabilizar ao longo de 2 anos. Fechou? Ao longo de 2 anos, ou seja, 24 meses, quais são as culturas que eu vou plantar, qual é o potencial de rentabilidade, de receita, de líquida que cada cultura dessa pode deixar no meu caixa. E agora eu vou entrar tecnicamente no que eu preciso fazer para que aquele cenário aconteça, ou seja, se o barco afundar eu consiga voltar, ou seja, se der uma seca, se der muita chuva, se der um El Niño, La Niña ou qualquer coisa, mesmo assim eu preciso ter o meu potencial preservado, tá? Ah, mas Darlan, isso é fácil de falar, mas como é que eu faço? Se der uma seca na soja, o que eu faço? Cara, tem que ter minimamente regiões historicamente que dão seca, tem que ter seguro. Ou minimamente, o que você precisa ter? Um solo estruturado para aguentar temperaturas altas. Eu vejo em várias regiões o pessoal fala, ah, mas aqui é quente, é complicado de trabalhar. Fala, cara, você não fez nem palhada no solo. Então, agronomicamente, tem alternativas que te permitem sofrer menos. Ou seja, se o barco virar, minimamente que ele volte a virar para cima. Tá? Se der uma seca, cara, tem que ter seguro. Tá? Tomara que não use, seguro é igual o plano de saúde, tomara que não use. Outro ponto, palhada, nós falamos aqui sobre ter palhada. Pensar a longo tempo, pensa na longevidade, pensa nas produtividades altas. E outro ponto que é crucial, importante e que nós estamos tomando decisão ao longo da nossa vida, sem um olhar mais clínico, tecnicamente quais são os produtos que você está utilizando. Tá? Eu vivo nesse mercado há muito tempo e eu vejo todos os produtores, todos eu posso estar, com certeza eu estou errando aqui, tá? Então já vou corrigir. Ao longo desses anos eu vejo muitos produtores tomando decisão simplesmente pelo financeiro, tá? E aqui eu vou citar alguns exemplos tecnicamente. O produto que você vai aplicar naquela soja para você proteger o potencial produtivo dela, ele realmente entra na folha ou ele só tampa ou só aplica e eu não sei o que acontece biologicamente, fisicamente com aquele produto naquela planta, tá? E aqui eu estou falando que é o tal do barato que sai caro. E às vezes a gente fala, não, estamos falando de planejamento financeiro, então se eu quero colher 50 sacos por hectare e fazer sobrar 15, eu vou reduzir esse custo meu aqui e vou fazer sobrar 20. Fala, cara, tecnicamente não tem como.
Tecnicamente, os melhores produtos, não estou falando os mais caros, tá? Os melhores produtos, eles têm um custo deles e é esse que eu vou usar. E meu custo vai ser 35, mas eu não vou colher 50, eu vou colher 55. Eu vou colher 60, eu vou colher 70. Então, tecnicamente, não abra mão. O produto que você está escolhendo, ele funciona. Cadê os dados técnicos aqui? Cadê a Embrapa? Cadê a cooperativa? Cadê a revenda da minha região que mostra tecnicamente que o produto que eu estou usando, ele funciona? Cadê o laudo técnico que mostra que esse produto entra na folha? Por exemplo, eu vou fazer um fungicida e eu não tenho um laudo técnico que mostra que o produto entra na folha? Não, ele funciona, mas ele só funciona, eu não sei. Aí daqui 15 dias eu tenho que entrar de novo. Beleza. Eu estou vendo um cenário no Rio Grande do Sul onde vários produtores não se atentaram a isso e tem um produtor que está deixando na lavoura 30 sacos por hectare de rentabilidade a menos por tomar a decisão de produtos errados, tá? Então, tecnicamente, qual é o produto que eu vou usar? Porque esse produto ele funciona, ele entra na planta, ele entra na praga, ele funciona realmente ou ele é só o mais barato, tá? Então, definir se aquele produto realmente, se a formulação daquele produto, todo mundo me conhece, eu trabalho numa empresa de defensivo também, e a gente fala o tempo todo sobre formulação de produtos, tá? Outro dia eu estava conversando com uma profissional da indústria farmacêutica e ela trouxe um ponto, falou, cara, você já viu anticoncepcional genérico? Eu falei, não sei, nunca vi nada, não entendo nada de farmácia. Falei assim, por que não tem anticoncepcional genérico? Porque se você toma um paracetamol que ele funciona só 70%, tá tudo bem. Cara, tava com uma dor de cabeça, filha da mãe aqui, resolveu 70% do meu problema, tá beleza, já passou, tranquilo, melhorando, o paracetamol funcionou. Um anticoncepcional que funciona 70% foi, meu querido, um abraço, né? Não vai dar certo. Se ele for, né? Então, assim, produtos que você usa está definindo a sua produtividade. Produtos técnicos que você usa, fungicida, herbicida, nematicida, fertilizantes, enfim. Produtos técnicos estão definindo o seu potencial produtivo por você, porque você não está definindo no manejo, no momento de escolher o seu manejo. Então, você, produtor rural, é quem precisa se preocupar com isso. Eu estou falando para quem é da lavoura aqui, mas para quem é da granja, para quem é da avicultura, suinocultura e tudo mais. Eu trabalho com avicultura, tá? Dentro da minha granja, eu preciso escolher quais são os equipamentos que eu quero colocar lá. Ah, mas tem coisas aqui que a cooperativa não deixa eu escolher. Então, beleza. Tecnicamente, eu escolho o melhor produto e o melhor manejo adequado àquele produto. Se é uma marca X, se é uma marca Y, qual é a melhor regulagem para que eu tenha a melhor produtividade possível ou o melhor manejo possível com aquele equipamento que está lá, tá? Então eu preciso tecnicamente escolher os melhores produtos que vão me levar a um melhor ou um maior potencial produtivo, tá? Então escolham os produtos, definiu as culturas. Lembra que eu comecei no planejamento? Falando, defini que eu quero R$10.000 por hectare de rentabilidade ao longo de 2 anos, certo? Depois disso, eu fui definir as culturas que eu preciso plantar para chegar nesses R$10.000 por hectare. Beleza? Agora eu vou começar a definir agronomicamente quais são os produtos que eu vou aplicar para proteger o potencial produtivo daquelas culturas. Tecnicamente, estou falando aqui que existe muita diferença na formulação de produtos técnicos e a gente está escolhendo por custo. Eu economizo 2-3 sacas por hectare para escolher os mais baratos e eu separo produtos que me entregam 30-40% a mais de eficácia por detalhes. Beleza? Então, se você é produtor rural e não entende tecnicamente do que você está fazendo, por favor, peça ajuda, porque tem muitos bons profissionais no mercado que vão te ajudar a escolher os melhores produtos tecnicamente. Beleza? Escolheu tecnicamente os melhores produtos para aquela entrega, para aumento do potencial produtivo, visando aquele rentabilidade que você desenhou, beleza? Definiu quais são os produtos? Beleza. Agora eu vou estudar se esse meu manejo
ao longo dos anos, ele é sustentável, sim ou não, para que eu busque mais produtividade. Ou seja, uma lavoura com solo corrigido, equilibrado, né? Um solo equilibrado, físico, químico, biologicamente equilibrado, trará resultados superiores ao longo dos anos. Beleza? Não pense, pessoal, em uma safra, 2 safras. Pense ao longo dos anos. Ao longo dos anos, o seu solo, a sua terra, precisa estar quimicamente, biologicamente, fisicamente equilibrado. Solo, para quem é produtor rural, é o que você tem de mais rico, é o que você tem de mais importante, é o que você tem de mais caro. Então, por que a gente está negligenciando tanto a estrutura do solo que a gente tem? Eu vejo, tá, vários produtores rurais que a única vez que vai fazer uma análise química do solo é quando precisa mandar para o banco. Ele ainda escolhe um lugar, vai lá e coleta e mais nada, nunca mais faz análise. Uma análise física, uma análise química é barata de fazer, não sabe? Faça, bem feito, planeje o que você vai fazer, tá? Isso vai dar melhores escolhas, melhores decisões, mais rentabilidade a longo prazo, tá? A gente fala muito aqui de esterco de frango, palhada. A gente fala aqui, por exemplo, de começar a usar na safrinha um sorgo granífero, um sorgo forrageiro, um milheto, um capim palhada, estruturação, solo, 20, 30, 40 centímetros do solo, é onde a raiz da soja vai percorrer, é onde nós vamos ter o reserva de nutrientes, reserva de água, é sustentabilidade, moçada. Nós estamos falando que nós estamos num outro cenário de agricultura, onde nós estamos com terras que estão há 40 anos plantando soja, tá? Quando eu falo aqui do sul do país, por exemplo, as terras mais novas são terras do MS que eram pasto e viraram soja agora, talvez há 5, 10 anos. O resto é 30, 40 anos de produção. Uma lavoura com 40 anos sendo explorada, sem cuidado técnico, e uma lavoura que acabou de ser aberta, não é o mesmo potencial produtivo, você vai ter muita diferença técnica, tá? E isso vai definir o potencial produtivo da sua safra, tá? Se você ainda não fez isso para essa safra, faça para as próximas. Tenha um olhar, por favor, para a parte agronômica, para a parte técnica e maneje o seu solo. Tem diversas alternativas que você pode fazer. Se você procurar qualquer profissional de qualidade que vá te orientar tecnicamente com qualidade, você vai ver o tanto de possibilidades que existe na cadeia agronômica, na cadeia agrícola, para você potencializar melhor, né, as suas produtividades. Aqui eu estou falando para a lavoura, mas eu estou falando para a piscicultura. Quem é piscicultor aí há muito tempo? Eu não entendo nada de peixe. A gente cria os peixinhos lá, não entendo nada. Tem manejo técnico, ou seja, quantidade de aerador, por exemplo, as horas que eles vão ficar ligados, qual é a hora que eu trato, qual que é a hora melhor de tratar, se está frio, se está calor, qual que é o meu manejo, a qualidade da água, como é que eu meço, como é que eu não meço, o que eu faço, o que eu não faço. Dentro da granja de aves, por exemplo, um bom profissional que está lá dentro no dia a dia, se o clima mudou, hoje está 20 graus, amanhã a previsão é 10, cara, qual é o manejo que eu faço para prevenir, né, esse intervalo? Quais são os equipamentos que eu preciso ter? Tudo isso faz parte do processo técnico agronômico que eu estou falando aqui, de ter um solo bem preparado, de ter manejos bem definidos, de eu ter um bom planejamento, para que aí sim eu busque aquela rentabilidade que eu estou buscando, que eu estou falando aqui de 10 mil, pode ser 12 mil, 15 mil por hectare, o tanto que você vai definir. Beleza? Então, quando eu vou falar de planejamento, lógico, eu falei muito superficialmente aqui, mas é que algumas contas você precisa começar a fazer. Se você não fizer as decisões, você vai estar à mercê, à deriva do negócio que está acontecendo.
Não vai se cobrar daqui 2 anos porque que você não conseguiu comprar mais terra, ou porque que você não conseguiu ter a rentabilidade que você precisava, ou que você não conseguiu atingir o potencial produtivo que você precisava. Não se cobre daqui 2 anos, se cobre agora, antes. Tá? É um manejo preventivo, ou seja, olhe, defina as metas financeiras da sua vida, da sua família. Tá? Muitos aqui vivem da agricultura, tá? Não é uma agricultura de exploração, é uma agricultura de subsistência. Tá? Então, principalmente quem vive da agricultura, precisa ter bons planejamentos para ter menos surpresas, beleza? Então, definiu as metas financeiras, definiu os manejos, né, as culturas técnicas que você vai plantar, definiu os manejos que você precisa para aumentar a rentabilidade e olhou a longevidade, ou seja, a sustentabilidade da sua propriedade, do seu solo a longo prazo, boa. Agora, moçada, agora é ir para a execução. Beleza? Tratou esses pontos, agora é ir para a execução. Se eu definir, tá, que eu vou fazer um soja esse ano, pensando em plantar um milho mais cedo, ao longo desse soja e desse milho, eu tenho que ter, vou ter uma rentabilidade X aqui de 15 sacas por hectare na soja e 30 no milho. Fala, não, ao invés de plantar milho, eu vou plantar um sorgo com capim, tá? A gente vê muitos manejos aí, a própria Embrapa indica sorgo com capim ou milheto com capim intercalado, tá? Num sistema diferente, onde eu vou ter palhada, estruturação de solo, produtividade para pagar a conta. Na outra soja, meu potencial de 50 sacos por hectare, ele com certeza não vai mais ser 50, ele vai ser 70, 75, 80. E aí eu não preciso, né, explorar tanto de ter várias culturas. Uma cultura bem feita, uma cultura melhor ainda, que é a soja do próximo ano, e depois um milho safrinha. Ou seja, eu planto soja agora com potencial de 50, vai me sobrar 15. Eu faço um bom manejo nesse intervalo e vou para um próximo ciclo da soja, produzindo 70, 75, 80 sacos por hectare, e depois sim eu venho com uma safrinha bem estruturada, bem planejada, plantada cedo, onde eu vou colher meus 120, 130 sacos por hectare. Faz a conta, vê se não sobra os 10 mil que você precisa só com 3 culturas. Em vez de 5, igual tem muitos lugares que a gente está fazendo, soja, feijão, trigo, soja, milho, tá? Eu com 3 culturas bem planejadas, produzindo o máximo potencial delas, tá? Eu entrego os mesmos 10 mil que eu preciso. Então, muito cuidado, tá? Tô falando aqui que é uma conta simples, tá? Lá na Granja, por exemplo, vou citar um exemplo aqui para avicultura, tá? Tava com uma densidade de 14 aves por metro quadrado, beleza? Chegou o técnico e falou, cara, 14 está muito, vamos trabalhar com 12 e vamos ver como é que funciona, vamos fazer uns manejos diferentes para produzir mais com 12, tá? O que eu preciso produzir? Quilos de carne por metro quadrado. Então, se eu tenho 12, eu tenho menos espaço para mortalidade, eu não posso perder mais tantas aves. Se eu fizer tal manejo, eu vou produzir mais quilos e tudo mais. Ou seja, com menos aves, ou seja, com menos safras, eu vou ter mais rentabilidade. Por quê? Porque eu tenho um custo operacional menor, eu tenho mais quilos por hectare, por metro quadrado entregue, e aí eu mesmo assim eu vou ter mais rentabilidade. E cara, então vamos, como eu não sou um cara que tecnicamente entende de aves, né? Eu entendo na parte financeira. Então eu olhei e falei, cara, eu vou confiar em alguém que entende tecnicamente, né? Tem bons profissionais que trabalham lá na propriedade, e esses bons profissionais vão fazer um excelente manejo e a rentabilidade vai vir. Então confiei nisso ao longo prazo, por quê? Porque nós olhamos, falei, cara, eu não preciso ter 200 mil aves por lote, eu preciso ter uma produção de X toneladas de carne por lote para ter uma receita lá de 1,70, 1,60, 1,80 por ave, para que eu entregue a rentabilidade, para que eu consiga pagar as parcelas, para que eu consiga ter a receita líquida ao longo de 2, 3, 4 anos, que é a receita planejada. Tá? Fazendo esse pequeno ajuste, por exemplo,
Nós superamos todas as metas que a gente tinha desenhado para a granja, para chegar. Por exemplo, tinha definido uma meta em 2012 para chegar em final de 2024 com uma média, né, de rentabilidade de X centavos por quilo de aves para que eu tivesse um X resultado final ao longo de 2 anos. Ao longo de 2 anos, tantos lotes vezes tantas aves vezes X centavos ia me dar uma rentabilidade Y lá. E esse ajuste técnico nós fizemos ao longo do tempo para que, ao invés de sobrar 30 centavos por cabeça, sobrasse 60, 70 centavos por cabeça. Esse 60 centavos por cabeça entregou, com menos aves alojadas, o mesmo resultado. É o que eu estou falando aqui, que às vezes com certeza, fazer um bom manejo preventivo, um bom manejo prévio do solo com algumas culturas te permite ter menos safras, mas mais rentabilidade, tá? Então, começamos a falar de planejamento financeiro, planejamento agronômico, planejamento sustentável da sua propriedade. Eu tentei ser breve, óbvio, porque o nosso café aqui ele dura 1 hora todo sábado, tá? E é muito pouco tempo para falar de um planejamento de uma vida, né? Óbvio que você, produtor rural, você tem que sentar com alguém que te dê um suporte para fazer um planejamento muito melhor do que esse que eu estou falando aqui, tá? Mas chame alguém, por favor, faça um bom planejamento com metas a longo prazo. Aqui 2, 3 anos. Mas ao longo desses 2, 3 anos tem boleto chegando, tem dívida vencendo. Cara, vai buscar ajuda que tem como resolver isso também, tá? A gente está estamos falando aqui para você pensar a longo prazo, não a curto prazo. Então, a longo prazo tem N alternativas para você ter tempo para pensar. Então, o que a gente precisa hoje? Quem está apertado financeiramente, para quem está apertado, fala, cara, eu não tenho tempo, eu tenho conta para pagar, vai vencer uma parcela de um trator, vai vencer a parcela do financiamento, eu não tenho tempo. Fala, cara, então, primeira coisa, busque esse tempo, busque o tempo. Como é que eu busco o tempo? Cara, renegocia, reestrutura, reformata o seu fluxo de caixa, para que você tenha tempo para decidir tecnicamente, financeiramente, qual vai ser o seu futuro, tá? Porque do jeito que a gente vem atuando, tem dado certo. Moçada, quem está colhendo muito, para quem está produzindo muito, tendo altas rentabilidades no agro, mesmo em cenário difícil, pode ter certeza absoluta que esse cara já faz conta e muito bem feita, talvez só na cabeça, mas ele faz, porque eu vejo grandes produtores dando certo há muito tempo. Então, vamos fazer conta, vamos olhar para essa estrutura como um todo, tá? E fazer um bom planejamento, assim como fez o nosso amigo aqui, para produzir um veleiro que quando afundasse, ele, ele ia destombar. E esse pensamento que a gente precisa ter. O barco ele vai afundar, moçada. Ele vai afundar. Ao longo de 2 anos é impossível não dar um veranico, não dar uma sequinha, não dar um excesso de chuva que vai te atrapalhar na colheita do feijão, por exemplo, que nem aconteceu em algumas regiões. No trigo, por exemplo, como acontece em algumas regiões. Na própria soja, lá no Rio Grande do Sul, onde tem produtor colhendo 50 sacos por hectare, onde tem do lado o produtor colhendo 90 sacos por hectare. Então, não planeje a sua safra pensando num curto prazo. Planeje a sua vida agrícola a longo prazo e defina esses pontos importantes, beleza? Pessoal, o Gestor Agro está disponível para troca de informações. Mandem mensagem aqui no Instagram, mandem mensagem lá no Facebook, achem aí o WhatsApp da turma dos profissionais do gestor, ache aí dentro do seu círculo de amizades quem são os caras que podem te ajudar tecnicamente, financeiramente. E busquem ajuda, pessoal, não custa nada. Qual é a dificuldade de você falar, cara, eu preciso de ajuda? Humildade, simplicidade, nós somos, produtor rural, a maioria, né, na sua essência, vem de uma origem muito humilde.
Então, discuta, fala, cara, eu estou endividado, eu estou com um problema, eu não sei o que fazer. Qual é o problema disso? A partir do momento que você está sozinho, você não sabe como se virar. A partir do momento que você compartilhou com alguém que pode te ajudar, vão desenhar planos juntos, vai buscar ajuda junto para sair dessa situação, tá? A gente, o time gestor, o Gestoragro, por exemplo, é uma empresa de soluções agrícolas. Mesmo assim, nos falta braço. Às vezes tem que buscar ajuda com outras soluções, tá? A gente falou aqui de produtos, tecnicamente, que vão te entregar rentabilidade. Pessoal, olhe para os produtos que vocês estão utilizando, olhe para as culturas, para as variedades, para cultivares, olhem para tudo isso que vocês estão utilizando, que nós estamos utilizando, e veja se esse produto realmente, se esses materiais são tecnicamente os melhores que a gente está utilizando. Beleza, pessoal? Show, bate-papo aqui rápido de 1 hora do nosso café, e hoje o tema foi planejamento de safra, planejamento de lote, planejamento de financeiro, tá? Então, nosso papo aqui foi rápido, né? Passa rápido para quem fala aqui, 1 hora, por mais que é 1 hora, mas ele é rápido porque tem muito conteúdo para ser trabalhado, né? Nós falamos aqui de pensar a longo prazo, de olhar para a parte financeira, para a parte agronômica, para a parte técnica, né? Agronômica até, para a parte sustentável a longo prazo. Definiu as metas financeiras, entra na parte técnica e defina tecnicamente o que você precisa fazer para alcançar aquelas metas financeiras. Beleza? Depois disso você olha, depois não é ao mesmo tempo, mas olhe para a parte sustentável para ver se em 2 anos, 3 anos você não vai ter problema. Definiu tudo isso? Execução com qualidade e siga o plano, não mude o plano. Definiu esse plano? É esse plano. Não vá emocionalmente porque um vizinho entrou plantando, porque o vizinho está fazendo, porque o plano dele é outro. O seu plano é o mais importante. Definiu isso, moçada? Aí é rezar bastante e trabalhar para que as coisas aconteçam na sua vida. Beleza? Peçam ajuda, pessoal. Humildade sempre, simplicidade. Ninguém sabe tudo, ninguém é dono da razão, tá? Ninguém está aqui falando cara, que eu sei. Eu estou falando que eu sei, eu estou compartilhando um pouco da minha vivência. Com certeza, tudo que eu trouxe aqui é dos próprios os consultores do Gestoragro hoje, que é um time que eu converso bastante. Com certeza, eles sabem fazer muito melhor que eu, com certeza absoluta. Esses caras tecnicamente são foda e eles me ensinam tudo isso todo dia. Eu trabalho numa empresa hoje que é muito estruturada, muito top. Tecnicamente me ensinou demais. Olha quem que mandou aqui. Show de bola, cara. Show de bola. Planejamento é a base de tudo. Tamo junto. Capaz. A gente tá aqui tentando despertar um pouco desse potencial, mas é compartilhar mesmo, e eu acho que todos aqui tem muito para compartilhar. O que eu pedindo aqui, por favor, cara, mande mensagem, mande dica, mande dúvidas, manda aqui no Instagram, manda no WhatsApp, manda no Face, procura aí na região, tem vários consultores do Gestoragro, parceiros, cara, tem vários parceiros. Uma dica aqui, tá? O gestor faz muita parceria localmente aí com escritórios de contabilidade, né? Aí na região de Goerê, Moreira, né? Palotina, Marechal, todo o Paraná, Mato Grosso do Sul, Naviraí, toda a região aí tem muitos parceiros do gestor que tem as soluções e o atendimento técnico da equipe, tá? Então é muita gente por trás dessas informações. Um pouco do que eu trouxe aqui, tem um grupo no Rio Grande do Sul, que é o Grupo Estúdio, que é quem nos fornece todo o suporte técnico, onde tem mais de 300 profissionais lá no Rio Grande do Sul, dando todo o suporte técnico para nós aqui. Então eu só estou transmitindo uma parte do que eu consigo absorver das informações técnicas que vêm desses caras que são referência no agro, tá? Eu só fiz o papel de tentar transmitir um pouco disso, da minha vivência do dia a dia como produtor rural, né? De uma vivência de experiências. Outro dia eu trouxe aqui
meus pais como uma geração que construiu um agro que a gente tem hoje, né? Eu espero poder trazer mais exemplos assim como eles, e eles nos dão dica o tempo todo de como otimizar ferramentas, de como compartilhar, de como conversar, de como explorar conhecimento dos amigos, na humildade, na simplicidade, né? No jeito do produtor rural de ser, tá bom? Pessoal, obrigado pelo tempo, quem ficou aí com a gente, quem vai ver esse vídeo depois, cara, conversem, planejem sua vida financeira pessoal. Para quem não é produtor, pessoalmente, faça o que eu falei aqui que vai dar certo também. Beleza? Um grande abraço, um excelente fim de semana, que Deus continue nos abençoando muito, tá? E que a gente tenha aí bons caminhos para ter novos bons cafés aí junto com vocês, para que a gente consiga continuar nessa toada e trazendo algumas dicas que de alguma forma possam ajudar vocês. Beleza? Valeu!